Galera, tamo junto aí mais uma vez, saudações a todos. Desde já eu peço aí que se inscreva no canal, dê aquele like maneiro aí, faça os comentários, divulgue o nosso trabalho aí, para que o nosso canal ele tenha crescimento. Galera, o que nós precisamos entender nesses tempos que estamos vivendo de muitas crises, muitas incertezas, né? Muitos conflitos, é que de fato o capitalismo, que é o sistema que é a ordem mundial desde o final do feudalismo, você vai ter nessa trajetória do capitalismo algumas ideias, alguns pensamentos, até que vão criticá-los, né? Você vai ter, por exemplo, modelos liberais que vai criticar aquele modelo inicial lá do capitalismo comercial, que era ligado ao antigo regime, né, ao poder absoluto do monarca. Você vai ter o próprio socialismo criticando o modelo da exploração burguesa no século XVIII, do capitalismo na sua fase industrial, que vai resultar numa primeira guerra que, consequentemente, vai resultar numa segunda guerra mundial. Enfim, socialismo que ele vai de fato levar dentro da sua filosofia, vai levar a uma sociedade utopicamente comunista, no sentido utópico, né? Onde os trabalhadores eles vão dominar os meios de produção e o resultado final vai ser uma sociedade amplamente igualitária, sem Estado, sem classe social. Era uma das ideias também que criticava o capitalismo, mas o capitalismo ele segue firme e forte sendo a grande ordem mundial, né? E hoje nós estamos no período do capitalismo neoliberal, né? Onde a gente vai ver saltar os olhos o mercado financeiro, o mundo digital, né? A tecnologia robótica, enfim, a gente vai ver sim o capitalismo hoje saindo daquela fase do capitalismo da época de ouro, né? Descrito como a época de ouro do capitalismo, que era a fase da indústria. Um capitalismo mais robotizado, um capitalismo mais financiarizado, um capitalismo de plataformas digitais. Então a gente vai ver que o capitalismo em suas transformações, mesmo assim, hoje estamos numa crise global do capitalismo, porque o capitalismo ele é um sistema de acumulação, ele é um regime de acumulação. Então você vai ver vários estudos aí que vai apontar para uma concentração abissal de renda. No Brasil tivemos um estudo recente que mostrou que 1% da população concentra 48% da renda nacional. Se você for ver numa escala global, é algo assim em torno aí de 70% a 80% das riquezas na mão aí, sei lá, de meia dúzia de pessoas, de uma porcentagem ínfima, algo aí, sei lá, 6% que vai ter essa concentração. Então isso de fato vai gerar crises, né? Que vai afetar a democracia, vai afetar a república, vai afetar a visão liberal. Então tudo isso vai trazer problemas para a nossa democracia republicana liberal. E, consequentemente, vai trazer problemas sociais e problemas intelectuais. Então, é fácil de entender isso porque nós vivemos num país como o Brasil. Eu vivo no estado do Rio de Janeiro, onde a gente vê graves crises sociais, intelectuais, morais, entendeu? Tudo isso resultante de um modelo econômico onde
de fato, você constrói um país caótico, né? O modelo econômico que vivemos é o capitalismo. O capitalismo na sua versão neoliberal. Então, isso vai facilitar com que se crie uma conjuntura muito perigosa, né? E aí vai surgir ousados líderes, condutores das massas, né, que vão explorar não apenas o descontentamento de uma massa empobrecida, mas também vão saber explorar as suas frustrações, os seus ressentimentos e fazê-los canalizar de acordo com a sua vontade. Vão surgir líderes assim, que vai saber conduzir a massa e fazê-las canalizar os seus ressentimentos, os seus descontentamentos, o seu ódio de acordo com a sua vontade. Por exemplo, você vai ver muitas lideranças fazendo a massa canalizar o seu ódio para professores. Então vão culpar os professores, que os mesmos são doutrinadores de um comunismo que de fato vai destruir a moralidade da família, professores que vão doutrinar a visão nos alunos, a visão comunista, marxista, esquerdista, mas nunca vão falar da crise do capital. Nunca vão falar da crise do capital. Vão simplesmente taxar A, B ou C de comunista e que comunismo é uma desgraça da qual o país precisa ser salvo. Então temos que, de todas as formas, atacar os comunistas, mas nunca vão falar da crise do capital. O capitalismo vai ser algo assim, como dizer assim, né? Um ser supremo da qual você jamais pode criticá-lo, porque ele é santo e imaculado. E exatamente a crise do capital que tem de fato gerado problemas na democracia republicana liberal. Exatamente a crise do capital que tem gerado problemas sociais e intelectuais. No caso do Brasil aqui, eu tenho vídeos aí que eu explico sobre o modelo neoliberal que trabalha com a política de juros altos, que faz a galera do mercado financeiro ficar cada vez mais rico. Mas isso vai resultar num Estado endividado, consequentemente um Estado falido, vai de fato endividar as famílias, que é 75% do PIB, e vai definitivamente afetar as empresas, quem quer produzir, porque o mercado consumidor final, que são as famílias, estão endividadas. Então esse é o modelo neoliberal exaltado pelas elites, pelos Faria Lima da vida, e tem de fato ajudado a construir um país caótico. Então o que precisamos entender é que dessa crise do capitalismo, dessa crise do capital, vão emergir líderes, grandes condutores de massa, que vai de fato compreender e saber tirar proveito dessa insatisfação da população empobrecida, mas ao mesmo tempo vai vir com uma doutrina ultranacionalista, radical, intolerante, que vai conduzir a nação a uma visão unipartidária e totalitária. Então, em essência, isso é o fascismo. É uma doutrina ultranacionalista e radical. O berço do fascismo, ele se dá precisamente no século XIX, que é onde surge na Europa a filosofia nacionalista. Várias filosofias nacionalistas vão pipocando aqui e ali, e você vai ter a realidade da Itália e da Alemanha se unificando, porque eram nações fragmentadas desde a Idade Média. Nesse período também se vai ter o surgimento do sionismo,
que também é um movimento ultranacionalista hebreu. Você vai ter Polônia e Grécia lutando por independência. Por quê? Porque o pressuposto dessa filosofia nacionalista falava que grupos étnicos deveriam se autogovernar dentro de um Estado independente e soberano. Então, dentro dessa realidade, você vai ter a unificação de Itália e Alemanha. O contexto também dessa época é a segunda Revolução Industrial, aonde as nações, de fato, vão se desenvolvendo industrialmente, né? E você vai ter ali uma nação, duas nações, na verdade, que estão bem à frente, que é França e Inglaterra, mais a Inglaterra, né? Que vai, de fato, estar hegemônica devido à sua questão imperialista, colonialista. Você vai ter também a França ali também, junto ali. Mas você vai ter uma Alemanha também, mesmo com uma unificação tardia, se esforçando para estar ali no mesmo patamar. E o detalhe é que cada nação dessa vai nutrir um pensamento megalomaníaco. E também vai nutrir a memória de rixas históricas. No caso da unificação da Alemanha, ela se dá em cima da conquista de um território francês, que é a da Guerra Franco-Prussiana, que é a conhecida Alsácia-Lorena, né? Então isso vai deixar uma rixa entre essas nações. A Alemanha sai vencedora ali, invadindo Versalhes. Isso, consequentemente, vai ficar ali um sentimento, né, de vingança em relação aos franceses. E essas nações, elas vão, ao mesmo tempo que tendo essas rixas históricas, elas vão nutrindo conceitos megalomaníacos. Ou seja, cada nação queria se tornar o império mais poderoso da Terra. Então, obviamente que isso iria resultar numa guerra de proporções inimagináveis devido ao poder tecnológico, né, que essas nações tinham. Então, senhores, é nesse contexto que vai nascer o fascismo. Então, a gente vê que em meados, ali, às vésperas, melhor dizendo, da Primeira Grande Guerra Mundial, você vai ter essas três nações aí, de fato, com conceitos megalomaníacos. Cada uma delas querendo ser a nação mais poderosa da Terra. E o sentimento nacionalista desenvolvido em cada povo desses vai trazer um sentimento de supremacista, de supremacia. Já que, na visão filosófica nacionalista, os pensadores, os escritores dessa época traziam uma visão romântica e mítica da origem de cada povo. Então, esse nacionalismo trabalhado nas nações, ali, dentro desse contexto, de fato vai trazer uma visão supremacista, megalomaníaca. Então, senhores, o que precisamos entender é que todo esse contexto vai levar a Europa e o mundo, porque isso vai trazer uma Europa polarizada e, consequentemente, um mundo polarizado, vai trazer também ambições imperialistas e vai trazer, sobretudo, um capitalismo selvagem. Tudo isso vai levar o mundo à Primeira Grande Guerra Mundial, né? Vão ser 4 intensos períodos de conflito. Toda essa tecnologia adquirida no período da industrialização das nações vai ser utilizado para a produção de armas. Então vamos ter armas inéditas e uma tremenda carnificina, exatamente porque o nacionalismo vai trabalhar
na população a ideia supremacista, que de fato vai trazer à memória as rixas históricas e a mentalidade megalomaníaca. Com isso, a Europa vai estar polarizada, você vai ter em cada nação ambições imperialistas e um capitalismo selvagem, aonde vai prevalecer o mais forte, né? Onde se vai prevalecer o mais forte. Então, senhores, hoje nós temos o reavivamento desse pensamento, né? A gente tem hoje, por exemplo, nesse conflito que nós presenciamos ali no Oriente Médio, nós temos, de fato, uma extrema-direita com a visão imperialista, expansionista, por que não dizer racista e genocida, né? Aonde se cria uma narrativa, né, que a culpa é do Hamas, mas nós estamos vendo que, por exemplo, está se atacando a Cisjordânia, que é a gestão do grupo rival do Hamas, que é o Fatah. Mas o que de fato está ali por detrás disso é, de fato, um domínio de todo o território e o extermínio de um povo, ou no máximo jogá-los, como alguns veículos de comunicação já vêm falando, jogar ali para o Egito, né? Joga esse povo ali para o Egito. E de fato a consolidação de uma civilização, de uma cultura, de uma teologia, né? Aonde de fato ali é uma rota importante, a chamada Rota da Seda. E tudo isso, senhores, eu quero que os senhores entendam, em nome da supremacia de uma civilização, de um povo. E muitos, de fato, não vão querer entender ou raciocinar que tudo isso vai nos conduzir para guerras, né? Vai nos conduzir para guerra de proporções inimagináveis, né? Onde, de fato, os imperialismos vão querer se sobrepor sobre outros povos e outras civilizações. Vai vir à tona aquela ideia lá das vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial, que é a ideia de megalomania, ou seja, cada nação querer se tornar o maior império da Terra. No caso, a gente está vendo ali que, de fato, Israel tem grandes ambições imperialistas na figura do seu ministro Netanyahu, onde ele já deu várias declarações sobre a anexação do povo palestino, culpa de um palestino na influência de Hitler ter matado os 6 milhões de judeus. E tudo isso, senhores, vai resultar, sim, em grandes confrontos, em grandes conflitos. Então precisamos entender isso. Isso, sim, é o fascismo. Um ultranacionalismo que vai desenvolver nas pessoas um sentimento de supremacia e de megalomania. Tamo junto aí, galera, e saudações.